Fala moçada, tamo aí para mais um episódio desse podcast maravilhoso, modéstia à parte, que veio para mudar. Tamo aqui, meu brother, professor Carlão, e o nosso convidado de honra dessa vez, o jornalista Gabriel Ted. Gabi, cumprimenta a galera, dá o ar da graça pro pessoal saber quem que você é, cara. Prazer aí, galera. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater um papo, né? É isso aí. Legal demais, feliz demais com a sua visita. Você sabe que a Maju do jornalismo queria vir, o William Vaca. Eu falei, mas dá uma segurada, primeiro... Vamos dar prioridade. Prioridade. Porque prioridade é sempre no singular, não pode ser no plural, né? Moçada, o nosso papo hoje, jornalismo com Gabriel Ted, esse super jornalista referência aqui na cidade e, por que não, na nossa região de Marília. Mas antes, vamos faturar, porque a inflação no varejo está batendo 8% e tem que comprar o leitinho das crianças, não é verdade? É a hora. A gente vai falar para você não se esquecer do nosso patrocinador, a Zap Autoescola, lá na cidade de Garça. A Super Zap Autoescola, que tem carteira tipo A, tipo B, tipo A e B, para você fazer 18 anos, ao mesmo tempo você compra um Celta e uma Pop 100, né? Opa, como disse o empregador, em cima de mim só Deus e a roda da frente, levando no grau. Ó os caras aí, moçada, cada nave, os carros, tudo novinho. Então você se liga porque a Zap fica lá na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145, na cidade de Garça, e o telefone dos caras é 014, o código 34710662. Então, se você precisar tirar a habilitação, procura lá o nosso amigo Flavinho, fala, puxa, vi a propaganda lá no Prof Play Podcast, que ele vai dar um desconto corintiano para você. Parcela, faz no crédito, faz no débito, faz tudo. Faz escambo lá, faz escambo também. A melhor autoescola de Garça, hein? A melhor autoescola de Garça, sem dúvida nenhuma. O simulador parece PlayStation 5. Não tem como não sair ninja, você tá me entendendo? O último que tirou CNH lá foi direto pra Fórmula 1. Hamilton. Não vou direto sem escala. Alô, Zap, Marília Notícia tem audiência boa em Garça, hein? Na época chamava ele de Robson. Vamos anunciar no Marília Notícia também, Zap. É isso aí, pô. É isso aí, galera. Sem mais delongas, então, vamos começar o nosso episódio. Carlão, faz a introdução pra gente bater esse papo massa sobre jornalismo hoje. Vamos lá, né? Porra. Bom, primeiro, eu acredito que é um lance muito importante pra gente que tá nessa ideia de trazer um podcast pra cidade de Marília, pro interior de São Paulo. A gente, na qualidade de professor, muitas pessoas achavam que a gente ia fazer um podcast educacional, só para discutir questões de vestibular, de conteúdo. Não que a gente não faça isso, não que a gente não debata esse tipo de coisa, mas eu acho importante a gente trazer elementos da concretude. Sim. Né? E, século XXI, você sabe que quando eu te dei aula, o capitalismo tinha 3 fases. Agora tem 4. E a 4ª fase é informacional. Então, lidar com informação é o grande lance. E quando a gente estava listando quem que a gente vai chamar para conversar... Por isso que eu gostava de ter aula com o Carlão, é bom ouvir ele, né? Eu gostava de ter aula com ele. E aí eu pensei, o Gabriel Ted tá aí, basicamente, eu não sei se eu posso afirmar isso com todas as letras, mas inaugurou uma nova modalidade de fazer jornalismo na cidade. A gente sabe que a cidade de Marília é uma cidade importante no Oeste Paulista. Então, é um elemento de vanguarda, é um elemento massa. Então pensei, vamos trazer o companheiro aí para poder trocar uma ideia. Agradeço demais você ter aceitado. Legal demais. Aceitou de pronto. Isso é bom pra caramba. E tem muita coisa que a gente quer te perguntar.
Vamos embora. Né? Muita coisa. Vamos nessa. Mas eu queria que você falasse para nossa galera de prima, assim, como que você chegou nesse lance de trabalhar com informação, de trabalhar com jornalismo e aqui. Como que isso aconteceu? Então, Carlão, vou dar uma resumida assim na minha história. Eu fiz faculdade em São Paulo, fiz faculdade no Mackenzie e eu quando eu tinha aula com você, eu tinha dúvida. Ou eu queria ser jornalista porque eu amava a Folha de São Paulo. Meu negócio era pegar a Folha de São Paulo e ler ela de cabo a rabo, assim. Eu falava, puta, cara, quero escrever nesse jornal e tal. Mas assim, meio sonho de adolescente, assim. E aí, ou eu queria jornalismo ou eu queria direito. Porque exatas nunca foi meu forte, então eu ia pra essa área mesmo. Desconfio que somos três, hein? Então... Aqui tá bombando isso. E aí, enfim, acabei indo fazer faculdade em São Paulo, no Mackenzie. Fiz o curso e fiquei lá trabalhando. Eu era meio idealista, queria escrever sobre política e várias coisas assim na Folha de São Paulo. Fui trabalhar na Caras para falar de fofoca. Pagava melhor, tinha uma boa estrutura, era uma boa empresa para se trabalhar. Acabei indo lá, fiquei por lá e trabalhei alguns anos na revista Caras. Só que São Paulo me encheu o saco, assim. Eu tinha um problema muito sério daquela loucura de São Paulo. Eu gosto de São Paulo para passear, não para ficar naquela loucura total, assim. Eu sou um cara mais do interior mesmo. Eu prezo muito pela minha qualidade de vida, não ficar 2 horas preso no carro, no trânsito, aquela loucura de tudo preço alto e você tem que sair de manhã com a roupa que você vai sair à noite. Eu sou um cara que gosto de fazer as coisas mais tranquilo, então eu voltei para Marília. Só que quando eu voltei para cá, eu tava meio perdido, assim. Na época eu via, eu fundei o Marília Notícia em 2014, se eu não me engano, 2014. E na época, é engraçado, não faz tanto tempo assim, mas não tinha nada do que a gente tem hoje. WhatsApp, o Facebook estava engatinhando, os sites, todo mundo chamava de blog, não tinha esse poder de comunicação digital que a gente tem hoje. Só que eu saquei o que estava rolando, principalmente porque eu via que estava rolando em São Paulo, tanto que na Caras, 1 ano antes de vir para cá, eu fui efetivado lá, eu fui subindo de posto justamente para fazer a transição digital. Então eu comecei a trabalhar na Caras Online, e aí eu via muito, eu via tipo o topo, quem trabalhava na Caras tinha muito cara top em São Paulo, assim, que sabia do que estava falando. E eu via que isso era o futuro mesmo, que a gente ia conseguir e caminhar numa direção bem, bem diferente, assim. Aí vim pra cá, fiquei meio vagabundo um tempinho, meio perdido, e aí a minha ideia inicial não era criar o site, eu montei um projeto e apresentei para todos os jornais da cidade. Os jornais não quiseram. Aí eu falei, bom, eu acho que tá na hora de eu tentar alguma coisa. Foi aí que eu criei o Marília Notícia. No começo trabalhava sozinho, só eu, acordava às 6 horas da manhã e ia dormir às 11, fazendo tudo. Eu corria pro plantão policial e ia no final da noite resumir tudo, assim, mas eu que fazia tudo. Nesse meio tempo eu consegui um freela num jornal aqui da cidade, e foi onde que eu saquei também, que me ajudou bastante. Teve uma pessoa que me ajudou bastante nisso, que é o Alexandre de Souza, um fotógrafo aqui em Marília, que ele me ensinou os caminhos do jornalismo policial aqui. E eu saquei que para eu poder falar das outras coisas, vamos dizer, mais relevantes, vamos falar política, as coisas que realmente mudam o caminho da cidade, o caminho da sociedade, eu teria que ter audiência. Não ia adiantar eu falar só disso para meia dúzia e que eu ia ficar falando sozinho ali. E aí, nessa experiência que eu tive, eu vi que o jornalismo policial atraía muita gente, muita audiência. E aí eu investi muito nisso no começo. Então, Marília Notícia no começo cresceu muito porque eu era o mais rápido, era o que estava sempre no local do acidente, do assassinato, e era uma coisa meio
balanço geral, assim, meio espreme e sai sangue. Mas depois, como eu construí uma boa base de audiência dentro disso, eu consegui caminhar para os outros assuntos e hoje o site é bem diversificado. A gente cobre tudo que acontece na cidade e está expandindo bastante para a região. A gente hoje é a maior audiência de Marília e da região também. A gente tem muita audiência nas cidades em torno, porque que Marília acaba convergindo, exatamente. Não, poxa, isso aí, eu lembro desse momento que você ficava mais na prática policial, tanto que quando aconteceu aquele, eu acho que a gente pode chamar assim, uma tentativa de roubo, de assalto na casa lá no Acapulco, que deram tiro na cara da mulher e tal, e que é de um conhecido, ex-esposa de um conhecido e tal, eu mandei mensagem para você já estava lá. Eu lembro, eu estava em Presidente Prudente e aí eu vi a notícia por meio do seu site e tal, e aí te mandei mensagem e a gente falou. Então, realmente, esse lance, eu tenho certeza que foi uma coisa que trouxe bastante destaque, né? Ajudou a impulsionar bastante. E hoje eu continuo também, a gente não parou, a gente só diversificou, mas a área policial ainda é forte no site. Então, mas hoje, você começou sozinho, fazendo tudo, né? Cruza, corre, cabeceia, deita e defende, né? Exatamente. Agora você já está com uma equipe. Tô com uma equipe. A tua equipe é mais ou menos de que tamanho? Como é que funciona mais ou menos a sua equipe? A gente tem uma repórter só para o setor policial, a Daniela Casali, é muito ágil, muito boa. A gente tem o Leonardo Moreno, que cobre cidades e outros assuntos. O Leonardo é um jornalista fantástico. Ele é especializado em jornalismo de dados, que é o futuro. Você quer falar de jornalismo hoje? Dados. Porque jornalismo é muito... Vou fazer uma parte aqui, desculpa. A gente pensa muito na apuração da matéria e disso e daquilo. Cara, a apuração de matéria que vai mudar a pauta da sociedade vem de dados. Vem de dados. As pessoas têm que começar... É difícil porque o jornalista tem problema com número e com dados. Mas os bons jornalistas têm que se especializar em dados hoje. Tanto que a gente aqui, o próprio Leonardo Moreno, ele tirou algumas pautas excelentes, assim, com dados abertos do Ministério da Saúde, do governo municipal, que é a transparência, né? Que daí a sociedade precisa pressionar para os governos abrirem esses dados e daí a gente consegue mostrar boas histórias e mostrar o que está acontecendo. E a gente tem o Leonardo Moreno, tem o Carlos Rodrigues, que é fantástico com texto, assim, ele sabe contar a história, ele sabe humanizar muito bem as histórias. Tem a Carolina Holta, que é a nossa editora, que ela comanda todo mundo, vai aparando aqui, aparando ali, porque a notícia é meio que um trabalho de lapidar, né? Um faz, o outro corta, então no final é um trabalho de todo mundo. E tem a Amanda Brandão também, que ela cuida mais das nossas redes sociais, do disparo e de fazer a coisa. E obviamente aí tem a nossa parte comercial e administrativa também. Então é uma empresa hoje que está girando aí, como é que eu posso dizer, não é falando em valores, mas é uma empresa que se consolidou. Sim. Né? É uma empresa, quer dizer, notícia... Comercialmente ela é viável. Notícia numa cidade de 250, tá, Marília, mais ou menos? 240. E que é a principal cidade da região, é um negócio plenamente viável. Né? Sim. Acho que isso é uma coisa importante. E fazer isso independente, isso que é o catch do negócio, né? Não ficar de joelho, porque Carlão, é difícil, viu? É difícil você fazer uma coisa sem dinheiro público, assim, depender do dinheiro público. Não que a gente exclui esse dinheiro. O governo de São Paulo, o governo de Marília quer fazer uma ação educativa do trânsito. Sim. Cara, eu vou cobrar igual eu cobro você para fazer a propaganda do podcast ou de qualquer coisa assim. É um cliente normal. O problema é depender disso. Se você começa, se a maior fatia do seu faturamento vem desse cara, aí você tá lascado. Aí você não consegue mais falar
contra ele se tiver problema, entendeu? Sim. É uma regra básica do sistema. Não dá para falar mal do seu patrão, né? Mas isso é uma coisa interessante. Até porque eu acho que é legal a gente marcar isso, registrar assim, porque nós somos professores de pré-vestibular, basicamente. E é muito louco a quantidade de gente, na tua época já era assim, só que isso cresceu muito depois, de gente que quer ser médico. É incrível, né? Todo mundo nasceu com aptidão para ser médico. Ninguém vai ter outra coisa. É alucinante. Então eu acho massa acho que é um papel importante que a gente tenta fazer aqui, mostrar para as pessoas que existe um mundo além de você da ser medicina. Médico. Porque parece que, poxa, a criança nasce, né, você escolhe o nome e já dá um chaveirinho para a criança da medicina. Virou uma pegada meio de status também. Né? Com certeza. E de repente o cara entender, poxa, porque tem muita gente que pensa, eu vou ser jornalista, mas eu não quero morar em São Paulo, o que eu vou fazer? Dá pra fazer. Tem mercado, Dá pra né? fazer. É possível, é viável, então, isso é interessante pra caramba. Sim. Né? Uma outra vez veio uma moça aqui, a Maiara, puxa, gente boa pra caramba, ela é maquiadora, cara. E ela falando as conquistas que ela tem sendo maquiadora, ela nem precisou fazer graduação. Então, mostrar esse lado eu acho que é um negócio importante. Mas aí, eu queria jogar uma pelota para você. Estamos numa cidade que é uma cidade ortodoxa. Acho que como a maioria das cidades interioranas. Ah, né? mas Marília é mais, viu? Mas Marília é bastante, né? Ortodoxa, uma cidade extremamente tradicional, uma cidade... Marilhense é conservador. Muito conservador, né? E de repente você chega e traz uma pegada de jornalismo diferente, porque tá nessa linha do independente. Como que você... fala pra galera, conta um pouco dessa trajetória, dessa pegada sua, com os ícones de poder da cidade, porque 2020 foi um ano interessante pra você. Foi um ano bem louco, né? Bem louco. Pra você em específico, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? A gente teve eleições municipais em 2020 e toda eleição municipal, federal, é uma guerra, né? Não tem jeito. Os nervos se afloram, ainda mais com rede social, acho que se afloram o dobro. Eu meio que coloquei um ponto assim. Na verdade, eu vou te contar. Eu sabia que ia ter eleição em outubro. Eu tive uma reunião com a minha equipe em janeiro. Falei, gente, vai vir pedrada de tudo quanto é lado. Então vocês têm que se preparar mentalmente, porque a gente vai ser assediado, a gente vai ser escrachado, e a gente está numa fase que a imprensa parece que é culpa de tudo, parece que a gente... caiu alguma coisa, é culpa da imprensa. A imprensa está mentindo, é a mídia, é problema da mídia. E eu sabia que ia vir uma coisa assim, principalmente porque a gente ia enfrentar um candidato em específico aqui, porque eu sabia que tinha muita coisa errada na história, na trajetória dele, e que eu ia colocar isso em matérias, eu ia expor isso, e acho que esse candidato não estava acostumado a ter essas histórias tão expostas assim de maneira reiterada. E aí no final das contas a gente encarou com resiliência e deu certo. Mas assim, na época, a gente fazia os dois principais candidatos, que é o atual prefeito Daniel Alonso e o Abelardo Camarim. A gente fazia uma matéria falando qualquer coisa do Abelardo Camarim, era uma torrente de gente xingando. Porque o Daniel te comprou, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá. E aí a gente fez uma matéria falando eu não lembro o que era, não vou lembrar, mas era falando alguma coisa do atual governo do Daniel. Mas aí o Camarim já te comprou, tá fácil de comprar, não sei o quê. E era o tempo inteiro
um acusando, Camarinha te comprou, Daniel te comprou, Camarinha te comprou, Daniel te comprou. Eu acho que para mim o balizador disso tudo foi a própria justiça, porque a gente foi acionado por todos os candidatos e a própria justiça de todas as vezes mostrou que a gente era independente e que se a gente falava de um, a gente falava de outro também. Tanto que nos próprios processos tem lá, a equipe do Abelardo reclamou que a gente estava falando dele. Aí no processo tem, sem brincadeira, tem umas 50 notícias que são negativas para o governo atual. Aí do outro lado fazia a mesma coisa. Então isso que me deixou tranquilo, a justiça fez o papel dela e falou. Esse negócio do povo gritar, espernear, isso vai acontecer, isso é normal. Mas tinha gente na época que falava que queria te matar, né? Tinha uns mais perigosos e tinha uns menos perigosos. Eu escutei bastante isso na época. Escutei bastante. Mas a última coisa para depois passar pro meu companheiro aqui. Eu vou te interromper, vou te falar. Sabe quem que me enche demais o saco? Os bolsonaristas. Eles acham meu telefone, Carlão. Os caras são eles acham meu telefone e me xingam, mandam um áudio xingando, me ameaçam. Não é brincadeira isso. Os caras são loucos. Tipo esses bolsonaristas raiz assim. Porque aí a gente faz por exemplo, a gente tem no Marília Notícia uma parceria com a Agência Estado, que é do Estado de São Paulo. Então, a gente reproduz as notícias que a gente quer deles, por conta dessa parceria. E aí, às vezes, sai uma notícia lá que é, sei lá, Bolsonaro faz acordo com o Centrão e não sei o que lá. Aí a gente reproduz no MN isso. Quando sai isso no MN, os caras ficam loucos. Vão bem atrás, ameaça. É puxado, mas tô acostumado. É um negócio muito louco. E eu queria que você falasse para mim na sua área de atuação, né, na área do jornalismo, como é que você enxerga numa cidade como essa, uma região de interior, como é que você enxerga a função social do jornalista? Nossa, me pegou agora. Como eu enxergo a função social? Porque a gente vem de um período recente onde numa cidade como essa, o jornalista tinha basicamente a função de reproduzir o discurso do poder. Eu entendi o que você está querendo dizer. É complicado, assim. Você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, porque realmente, primeiro que você precisa construir uma base para você poder ser ouvido. E aí agora não estou sendo modesto, porque tem muita gente que fala muita besteira por aí também. E hoje o jornal, o Marília Notícia, eu sinto que ele pauta muitas coisas, assim. Ele pressiona alguns agentes públicos, ele mobiliza alguns grupos a pressionar os agentes públicos, rola uma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque também a gente mexe com reputação das pessoas. Hoje a gente está muito... eu não sei, o Google, a Amazon, o iFood, todas essas empresas de tecnologia nos acostumaram a querer as coisas muito assim, muito rápido. E eu vejo que alguns jornais, alguns colegas, eles não têm esse cuidado de apurar e ver exatamente o que pode e o que não pode ser falado. Tem uma perícia sobre as coisas melhor assim. Porque você não pode sair falando, você não pode sair reproduzindo tudo que você escuta na rede social, porque senão você acaba com a reputação de alguém, você fala besteira, você leva a própria cidade para um caminho errado.
Então, eu vejo essa responsabilidade social, como você está falando, eu tenho muito peso nela e muito cuidado, assim. Vou dar um exemplo. Eu estava falando do Leonardo Moreno, esse nosso jornalista. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma matéria da Folha, que saiu na capa do UOL também, sobre as vacinas vencidas. Sim. Essa notícia deu uma baita repercussão no Brasil inteiro. Aqui também. Eu posso estar falando data errada, tá? Não vou lembrar de cabeça. Mas eu acho que saiu em julho, começo de julho ou final de junho, essa matéria na Folha. Essa matéria, originalmente, ela tinha sido feita pelo site Metrópolis. É um site de Brasília. Um site muito bom. Só que, como eles não têm um alcance do tamanho da Folha, ficou mais restrito ali. Como a gente, lá no Marília Notícia, a gente tem mecanismo de busca de tudo, que bateu Marília em qualquer lugar, em qualquer jornal, a gente vai saber. Então, um dia estava lá, fui fazer minha ronda do dia, vi que tinha uma notícia no Metrópolis sobre o Marília. Falei, o que é? Fui ver, eles tinham feito essa notícia sobre dados, sobre as vacinas vencidas através dos dados que eles conseguiram no portal do Ministério da Saúde. E aí, como eu tinha o Léo, que é o nosso jornalista especialista nisso, ele foi e fez uma pesquisa enorme. Cara, dá um trabalho fazer isso, vocês não têm noção. Mas dá um trabalho, porque tem que puxar... Você não consegue abrir nem no Excel o número com o tanto de dados que tem. Você tem que ter um programa especial, e aí fazer 1000 filtragens, beleza. O Léo fez tudo isso, chegou no mesmo número do Metrópolis. Só que aí... a gente vem o trabalho da edição também, né? A hora que eu fui olhar, o Léo montou a matéria, fez tudo. A hora que eu fui olhar, eu falei, Léo, tem coisa errada aqui. Tem lote que não tá batendo. Por exemplo, porque a gente pegava uns documentos que mostrava a importação, tô dando um exemplo. Importação foi dia 1º de abril. E aí a vacina estava aplicada um dia antes da importação. Então, a hora que você vai ver, tinha muita inconsistência nos dados, assim. Aí eu falei, cara, a gente precisa tomar cuidado, porque e a matéria estava pronta. Marília aplica vacinas vencidas. E isso é 1 mês e meio antes da Folha dar. A gente já tinha essa matéria pronta para Marília. Eu falei, cara, não, vamos segurar. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque se a gente dá que Marília está aplicando vacina vencida sem ter certeza absoluta, e estava no auge da pandemia, nego morrendo, assim, tava morrendo 12, 15, 20 por dia aqui em Marília. Eu falei, o cara vai dentro do gabinete do prefeito e vai dar porrada nele. Com certeza absoluta. O que isso? Tava dando vacina vencida? Que história é essa? Tá louco? Eu falei, vamos segurar. E aí a gente acionou, a prefeitura acionou o estado, e descobrimos juntos que existia muito erro de transmissão de dados. Então, os caras trabalham pra caramba. O próprio enfermeiro responsável pela unidade de saúde estava super cansado, então o lote era Z001. E aí ele ia lá e digitava Z01. Então eram pequenas mudanças assim em lote, em não sei o que fazia mudar esses dados. E aí tinham alguns dados inconsistentes, e aí eu fiz uma matéria no outro sentido, tipo, a prefeitura vai apurar os erros, porque está acontecendo, expus tudo que estava errado, mas de uma maneira bem mais comedida, assim. E aí a Folha, um mês depois, soltou a matéria, deu um baita buchicho geral, todo mundo, como o Marília Notícia já fala sobre esses assuntos, assim, uma enxurrada de gente veio me perguntar, você viu isso, você viu isso, Falei, eu vi, a gente já soltou uma matéria, tá aqui essa matéria, mais ou menos isso. Deu 3 dias, a Folha soltou uma baita de uma nota falando exatamente o que a gente tinha falado. Falando, olha, a gente pede desculpas, fez uma nota se retratando. Foram apressados. Foram apressados. Então você precisa... Isso é uma responsabilidade social, querendo ou não. Porque tudo que a gente vai acabar falando ali vai ter um efeito. Vai ter um efeito maior, vai ter um efeito menor, mas vai ter um efeito. Entendi. Quer lançar? Dançar? Lançar. Deixa a noite pensar. Apagar a luz, liga o estrobo. Quero. Cara, feliz demais de você estar aqui, velho. Eu tô até com
Nem quero só ouvir, só tô aprendendo. Tá muito legal, Gabriel. Cara, eu vou te fazer uma pergunta muito de leigo mesmo, porque eu sou extremamente ignorante nesse assunto e em quase todos os outros, porque só sei que nada sei, não é verdade? A pergunta é o seguinte, eu lembro, eu não sei precisar exatamente quando, deve ter uns 10 anos, que houve uma mudança no campo jornalístico, onde para você atuar na área de maneira profissional, deixou de ser exigida a formação acadêmica, a graduação. Isso ainda vige? É assim ainda? Você me pegou, não sei. E, enfim, eu lembro que isso aconteceu e virou um burburinho muito grande, porque de fato foi uma mudança revolucionária. E aí eu lembro do Pedro Cardoso, o ator, se manifestando nesse sentido, e ele falava algo mais ou menos assim: olha, para você ser jogador de futebol, você pode ser educador físico, mas não precisa. Porque é um tipo de profissão, por exemplo, que está muito mais associada ao talento, ao autodidatismo, a uma espécie de predisposição para a área que você tem quase que de maneira, entre aspas, muito grande, natural. E ele fazia essa associação com o futebol, com a dramaturgia e com o jornalismo. Ele fala assim, olha, para você ser um bom jornalista, você precisa ter uma predileção pela comunicação, comunicação escrita, comunicação falada, telejornalismo, radiojornalismo, diferentes tipos de jornalismo, e você precisa ter um bom parâmetro ético-moral, como você bem acabou de falar, porque, de alguma maneira, você é responsável pelo que você fala, e isso gera consequências do ponto de vista social. Mas, muito embora me pareça que não seja uma obrigação, eu acho que o caminho formal ainda é um bom caminho, né? Sim. Como você falou, você fez Mackenzie, Sim. que é uma grande instituição, e eu acho que isso foi determinante para você. Foi. Me corrija se estiver errado, mas de repente a experiência institucional que você teve lá te abriu a cabeça para um tipo de jornalismo que talvez sozinho não fosse a mesma coisa, né? Sim, com certeza. Aí a pergunta é assim, eu tenho uma estudante, ela se chama Clara Sganzerla, ela é minha estudante em Garça, inclusive, e ela quer ser jornalista do campo político, que tem um monte de gente que ela admira e tal, e ela já tem mais ou menos um script de como fazer. Se você fosse conversar com uma pessoa que tem 16, 17, 18 anos, que quer ser jornalista, o que você indicaria para essa pessoa como um caminho, digamos, legal de opções que ela pode fazer para otimizar as chances de sucesso de profissão dela? Olha, cara, eu concordo com tudo que você falou, da pré-pergunta, o que você expôs aqui. Eu, particularmente, eu não tenho opinião formada. Isso é uma das maiores dúvidas na minha própria cabeça, se, por exemplo, teria que ser obrigatório ou não teria que ser obrigatório o diploma na minha profissão, porque eu acho que vem muito do talento mesmo da pessoa e da validação do público e do próprio mercado. Eu acho que nesse sentido o público / mercado ele vai te dar um caminho aí se você vai ser aceito ou não. Se bem que tem muita gente falando besteira ganhando dinheiro, né? Mas tudo bem. Tudo bem, mas não tem a credibilidade, assim. Mas ok. O que eu falaria para ela é que a faculdade de jornalismo... Eu peguei uma época muito difícil na faculdade de jornalismo, porque eu peguei exatamente a transição do analógico para o digital. Putz. Eu peguei, assim, a pior fase para fazer uma faculdade de jornalismo. Estava em crise, né? Porque estava em crise. Não, os próprios professores, eles não sabiam o que estava acontecendo. O movimento estava rolando. Então, eu lembro que no começo da faculdade eu tinha muita aula de coisa analógica e já no final já estava totalmente diferente. Estava defasado. Estava defasado. Então, a minha faculdade ela foi se atualizando ao longo dos anos do curso, né? Mas assim, fazer uma faculdade de jornalismo, obviamente que é importante pelo conhecimento e pela bagagem que você faz no próprio curso. Para ser jornalista, a primeira coisa, tem que ler. Ler absurdamente. Você falou que eu queria ouvir.
Tem que, cara, é a minha principal dica, faculdade, qualquer coisa, ler. Primeiro passo. Seja um leitor ou uma leitura. Um leitor, assim, de devorar livro. Tem que ler bastante. Porque, primeiro que a leitura amplia o seu mundo, né? Amplia demais o seu mundo. E segundo que você, com a bagagem, com a leitura, a sua escrita tende a se tornar melhor. Acho que o jornalista é um cara que ele consegue enxergar o mundo de maneira mais ampla. Talvez esteja sendo romântico aqui, não sei. Mas ele consegue enxergar o mundo de maneira mais ampla, assim. Porque, querendo ou não, a gente precisa ser equilibrado, vamos dizer assim. Eu imagino que os bons jornalistas sejam o ponto de equilíbrio na sociedade, que ele consegue ouvir tanto um espectro quanto o outro da sociedade e colocar aquilo ali no papel para todo mundo olhar, e cada um, lendo aquilo, se informando, toma o seu caminho, como seguir ou como agir nas situações. Então acho que a principal dica que eu dou é leia muito. Independente do curso que vai fazer. Se tem certeza absoluta, legal, faz jornalismo. Bacana, mas leia bastante. Na própria faculdade, você é muito novo, né? Então, cara, tem coisa que eu tô lendo agora que eu tinha que ler na faculdade. Na faculdade eu li assim com preguiça, porque eu queria ir pro bar. Eu queria tomar a minha cana. Normal, queria ir pra festa. Coisa da idade, né? Eu tinha 18 anos, Fazendo Mackenzie. eu tinha prova de escola de Frankfurt e agora eu tô lendo e tô achando outra. Eu falei, agora... Isso é coisa de comunista, hein, mano? Adorno, Horkheimer. Ai, cara. Pior que o pessoal é canhota mesmo. Mas